Eu sou a Ana Vilela e fiz um curso de História, onde não aprendi a pintar azulejos. Eu tentei ir para fazer um curso de artes decorativas. Na altura, penso até que o Dr. Rafael Calado já era presidente dessa escola, embora eu não o conhecia na altura. Pronto, e quando acabámos o curso, ficámos desempregadas, talvez porque também não queríamos concorrer para todo o país. Concorremos ao mini concurso só para saber preencher os papéis aqui na zona de Lisboa e Setúbal. E depois eu, como era inocente o suficiente para ir aos museus perguntar se havia trabalho, fui falar ao Museu da Cidade com a doutora Irisalva Moita, que era uma senhora lindíssima, e tinha o senhor Inácio, que fazia restauro de painéis com bocadinhos, que me disse logo que não podia lá trabalhar, e a seguir vim aqui ao Museu dos Azulejos falar com o Dr. Rafael Calado, que não sei o que é que lhe passou pela cabeça, mas disse-me que também não podia ficar. Aliás, eu passei a achar que a palavra não era uma palavra lindíssima, adoro a palavra não, porque a pessoa vai eliminando as várias hipóteses que não lhe interessam na realidade, e eu não sei o que é que lhe passou de dizer que, se gosta de azulejos, porque é que não vai para a Azularte, que é uma oficina pequenina em Benfica e que faz pintura. Eu entrei em novembro. Eu acabei o curso em setembro de 83 e entrei em novembro na Azularte e estive até março, das 9 às 6, a pessoa fazia o horário que queria, como é óbvio, a estragar azulejos, porque nós começámos exatamente como nós aprendizes, pintávamos a figura avulsa em tornilho e íamos pondo a secar para utilizar outra vez até o azulejo estar sem vidrado. Nada daquilo ia a cozer. Talvez em março a primeira coisa que foi a cozer é sempre figura avulsa, sendo que passávamos a seguir para aquelas jarras de flores ou palmitos, bastante depois para os anjinhos, que na altura até é muito engraçado porque é falar em escudos e, portanto, se pintássemos só as pintinhas, eram 2.500, se pintássemos a figura avulsa eram 5 escudos e, portanto, como tal, para fazer um ordenado mínimo, que na altura era 15 contos, mas eu tinha que sempre, exigia-me a mim própria fazer 17 para pagar 2 contos de segurança social. Portanto, trabalhava, eu não sou muito rápida, comparativamente com algumas das minhas colegas que chegavam mais tarde, mas como tenho a sorte de viver dentro de Lisboa e tinha um autocarro direto, trabalhava das 9 às 7, pintava 200 azulejos por dia, para conseguir fazer o dito ordenado mínimo. Eu percebi perfeitamente que as pessoas todas que tenho visto a começar a pintar azulejos mais recentemente, ninguém pensa que passa 5 anos para aprender. Não passa pela cabeça de ninguém. Aliás, a melhor coisa é começar logo a fazer estampa, que é aquilo que é mais rápido de aprender, ou dar algumas aulas. Eu achei que com menos de 5 anos não sabia pintar, mas é assim, cada um tem o seu objetivo. Meti-me um objetivo na cabeça que era pintar o século XVIII, azul e branco. Porquê? Porque o século XVII não é difícil de pintar, não há contrastes, portanto a própria diferença da cor do manganês com o amarelo já dá a forma, já dá tudo, e portanto, algumas coisas do século XVII até são tão naivos que qualquer pessoa até é capaz de ter dificuldade em imitar. Eu tenho dificuldade em imitar porque tenho que controlar o traço para pior. Agora, o século XVIII, eu fartei-me de ver o século XVIII mal pintado. Às vezes lembro-me de fases que eu achava que era de chorar, pensei assim, mas porquê é que eu continuo a fazer isto? E portanto eu achei que levei 5 anos, seja desta quantidade industrial de pintar e ganhar à mão e assim, seja porque na Azularte, a partir de... entrei em novembro,
E a partir de junho houve um restauro em Queluz, em que eu ia para lá, mas só fazia coisas muito, muito pouquinhas, porque não tinha ainda a capacidade para mais. Quem estava sempre a fazer o restauro, pode ser que fosse o Ângelo, que é o melhor pintor de azulejos de Portugal, que deve ter mais 20 anos que eu, e continua a ser o melhor do ponto de vista de cópia, né? E era nesta altura já o Andreas Stocklein que fazia o restauro e que faziam as partes difíceis, não é? Porque aquele rio de Queluz também tem todas as assinaturas possíveis, inclusive é a minha, não é? Porque depois o André foi-se embora e eu fiquei a fazer alguns painéis que estão escondidos e assinava-se os painéis, que eu acho. Mas pronto, estou lá junto com todos aqueles da Viva Lamego de 1911 pronto. Portanto, eu muitas vezes brinco a dizer que eu consegui aprender, não como professor, mas como aprendiz e a estragar os monumentos nacionais. Pronto, porque tive no Palácio de Queluz, eu não sei qual é que foi a seguir, mas nós fizemos muita coisa que não sabíamos para onde é que iam. Eu sei que depois não consegui impor aos meus pais que não fosse utilizar o curso, portanto, no ano a seguir eu concorri outra vez a mini concurso para o distrito de Évora e fui chamada para Montemoro Novo, ainda por cima era um lugar bom porque era uma substituição, era uma senhora que ia para o conselho diretivo, portanto eu fiquei com um horário completo, aluguei um quarto, fui para lá viver e... Isto não se deve dizer. Meti atestados médicos para vir fazer restauros e vim trabalhar. Fomos fazer o restauro da... É mesmo ao pé da sede Faro, eu acho que é a Diocese. Comia-se muito bem nos padres. Eu e a Cristina comemos umas espinhas naturais. Pronto, e fizemos ali um restauro de umas coisas. Eu também conseguia, também era normal na altura, quem era de fora e dava a dar aulas, que tinha um dia terrível, que começava a dar aulas das 8 às 7 da manhã. Às 7, felizmente, era uma sala que se podia olhar para o castelo. E estávamos a espairecer, porque os miúdos já não aguentavam mais, e eu também não, de falar. Mas isto permitia-me que a segunda fosse livre, e eu na segunda, enquanto estive na Azularte, como sentia alguns complexos. Sim, pode ser complexo, de que eu tinha um curso de História, mas as outras pessoas... Por acaso aquilo era uma mistura, estava lá muita gente também só vinda de um liceu normal, mas para mim eu continuo a achar que as minhas amigas que vieram da António Arroio têm uma formação que eu não tive. Poderia-se dizer que poderia ter ganho e não investi nisto, investi no lado mais artístico do que saber mais de cerâmica. Eu não me considero uma ceramista porque acho que tive falta de interesse nisso, porque disperso muito. Porque eu, na altura da Azularte, fui fazer um curso de desenho no arco. E foi muito interessante, porque o arco, aí podia já pagar o curso, né? Porque estava a ganhar dinheiro. E, portanto, o que eu gostava mesmo era de ir para lá com a Cristina, víamos uns vinhinhos antes, fazíamos as aulas, mas eu tive aulas com o Pedro Calapês. E o Pedro Calapês, eu gostei imenso dele, mas aquilo era tudo caixas e como é que eu ia dizer, e perspectivas e linhas, e eu já no liceu, eu tinha tentado fazer desenho, mas como tenho um complexo enorme do ponto de vista de raciocínio por causa da matemática, eu entrei para desenho e o desenho era geometria descritiva. E a professora aconselhou muito simpaticamente a desistir se não se chumbava. E eu fiz alemão em 2 anos. E assim, pronto, como a professora em casa, fiz os 2 anos de alemão, propus-me exame, tive 16, portanto eu acabei as notas do liceu com umas ótimas notas, aliás só baixou porque durante o ano não fazia nada, mas foi tudo, pronto, tinha 20 a História, tinha 16, a 20 nem ia a exame, não é? Mas tinha 16 a alemão, 16 em inglês, pronto. E aquilo ficou feito, portanto desisti de desenho já aí. Depois também, portanto, não podia ir para Belas Artes, né? Lá ficou o curso de História feito, depois fui para desenho para o arco e também na altura eu acho que só se podia fazer até, não sei, tenho a impressão que eram só 2 ou 3 iniciações. Eu nunca saí da iniciação, mas fiz 4.
para mandar lá distrair, até ao ponto, outra vez, de sentir um grande complexo, porque aí pensei assim, quer dizer, eu estou a desistir de um curso, estou a desistir de uma profissão com ordenado e estável. E naturalmente nem tenho jeito para isto, porque eu estou a ver que o desenho eu não consigo fazer. Portanto, eu não posso, se agora perante a família, perante os meus pais, eu escolhi isto, não posso agora não acreditar. E, portanto, é por isso é que eu digo que eu não considero ceramista, porque eu, na realidade, até acho que não sou nada perfeccionista, porque eu gosto de tudo. Gosto muito de línguas. Leio preferencialmente em francês, o inglês foi a minha primeira língua, agora misturo o inglês com o alemão, também leio em alemão se não for muito difícil, e gosto de literatura. Acho que na realidade aquilo que eu gosto mesmo, por isso não tenho mais formação em cerâmica, é viver. E para mim viver inclui aquilo que eu gosto mais, que são pessoas. Acho que aí talvez este trabalho da azulejaria tenha contribuído para isso, pelo seguinte, porque eu trabalhei sozinha. Porque quando se trabalha sempre com pessoas, seja em instituições, seja em escolas, seja aos museus, provavelmente já estava muito desiludida e muito farta das pessoas, e eu pude manter uma vida em que quero proteger o meu gosto pelas pessoas. Portanto, tem essas duas facetas, a vida variada, do ponto de vista de interesses, e o relacionamento com as pessoas. Portanto, acho que talvez não tenha investido tanto na profissão, nem tenha feito dela um negócio porque pude, porque fui sempre sustentada pelos meus pais ou pelo meu marido, e, portanto, pude dar a atenção toda que quis aos meus filhos e aos meus amigos. Chegou um ponto em que na Azuarte aquilo já chegava, e que eu fui trabalhar com o André Stocklein, porque escolhi estar com as pessoas que eram boas. Acho que já chegava do século XVIII, não é? E quando fui com o André perguntei-me se tinha aprendido que poderia fazer outra coisa, que não só século XVIII. Cheguei lá e ele já estava a pintar uns anjinhos alemães narigudos e magrinhos, e eu nessa parte ajudei, porque passámos outra vez aos rechonchudos e sensuais e boquinhas, aquelas carinhas lindas portuguesas, mas ele já estava a começar a fazer coisas diferentes, não é? O que acontece é que eu comecei a fazer como ele, não é? E depois aquilo era uma situação muito estranha. Trabalhávamos numa vacaria, um gelo durante o inverno, um calor durante o verão, sem casa de banho, podíamos ir ao campo, às oliveiras, e sustentados por um senhor, um tipo de mecenas, que fazia estas negociatas portuguesas que eu não me pergunto, eu não sei o que é que ele fazia. Tinha um convento, fazia construção, parece-me que de formação até tinha um curso de design, e tinha ali, em vez de ter 2 cavalos, tinha-me a mim e ao André, e mais uma senhora que nos ajudava, oh meu Deus, e para chegar lá eram 2 horas para lá e 2 horas para cá, sendo que o fim era a empurrar um carro que só pegava nas descidas, e Setúbal é plano, porque ainda tínhamos que ir de Setúbal até à Quinta da Rosa, que eu penso que hoje sejam só prédios. E pronto, e estávamos ali a criar, até que eu achei, pá, por amor de Deus, não se está aqui só a criar, André, tu tens que ir para a frente, tem que se fazer uma exposição. Portanto, através de uma amiga da minha mãe, que era diretora do Museu Anastácio Gonçalves, ela mostrou-lhe o trabalho do André, e ele fez uma exposição no Museu de Setúbal. Não me estou a lembrar do nome do diretor. Pronto, a partir do momento em que fez essa exposição, que não podia ter coisas minhas, como é óbvio, o senhor que nos sustentava disse: queres ser independente e queres ter a tua exposição, então agora tens que fazer dinheiro. Portanto, a partir do momento em que ele teria que fazer dinheiro, não podia nunca pagar 3 ordenados, não é? Fechado numa vacaria no meio da Quinta da Rosa, onde não havia negócio nenhum, e o André, tal como eu, de jeito para negócio, zero, não é? E para se mexer, ainda menos, não é? Porque ele então tem a mesma formação e é mesmo artista, e por acaso também fui com ele à Raton,
E a partir daí, pronto, ele passou a trabalhar para a Raton, o que quer dizer que também eu não podia assinar painéis. Eu podia fazer cópias dos deles, fazíamos juntos, temos coisas juntos, mas eu não podia ter a assinatura. Eu, aliás, ainda tenho um grupo de anjos recortados, feitos à maneira André, sendo que é muito engraçado porque um deles tem as duas assinaturas, um é meu, outro é dele, mas tenho para lá sem saber como é que hei de vender, mas isso é, de uma maneira geral não sei vender, e ele também não, porque ele quando fechou aquilo deu umas coisas que estavam assinadas por mim porque ele não podia vender. E há a cervejaria Ribadouro, acho que se chama Ribadouro, ali na Avenida da Liberdade, faz assim esquina, está lindíssima, toda feita por ele, e depois a parte interior está muito gira porque nós fazíamos imensas sereias. Por incrível que pareça, eu é que gostava das sereias, mas eu as primeiras sereias que fotografei são da Câmara Municipal de Basileia, que está no meio da Europa, mas que eu também achei muito giro. Uma vez fiz uma viagem no Engadine, que tem os prédios com um tipo de grafite, que cheio de sereias e barcos, que eu perguntei-me porquê no meio das montanhas, mas eles, tal como nós, também emigraram imenso. Aliás, as grandes pastelarias da Europa são feitas pelos senhores do Engadine, dos imigrantes. E, portanto, eu adorava sereias e começámos a fazer sereias, e depois eu fiz uma sala nessa cervejaria em que estão desfeitas. Pronto, e portanto aí também já não aparece, não é preciso aparecer assinatura, mas acho engraçado estas obras que não se reconhece. Acho muito mais giro a mistura das duas coisas. E, portanto, mas aí foi a aprendizagem do ponto de vista de fazer diferente. Aí, lá vem outra vez outro problema. Se não posso assinar, se não posso fazer eu, e será que eu não tenho jeito nenhum para isto e que só estou a imitar o André? Pronto. Aí foi um período muito difícil, porque eu saí de lá, mas não tinha para onde ir. E há pouco tempo uma senhora tinha aberto uma cerâmica numa garagem, numa vivenda da Verdizela, onde estava o tal Ângelo, que pintava muito bem, que começava todas as fábricas e depois ia-se embora, e estava a Cristina, que eu fui sempre seguindo, e mais, na altura, outras duas amigas minhas, uma delas a Anabela, que também tem o seu ateliê, e aí tem que dizer que era um erro total, uma preguiça total da minha parte, ter trabalhado aí, não sei se 2 ou 3 anos, com as mesmas 2 horas de transporte, com os mesmos carros para empurrar, até à Verdizela, rodeada de 7 ou 10 ou 11 lavradores, que nós nem conseguimos sair da garagem para ir à casa de banho, e a pintar umas porcarias. Pronto, eu pintei não sei quantos presépios, que agora voltei a pintar, mas presépios por atacado, pronto, é assim, eu estava com pessoas que pintavam muito bem, portanto não estava a ir para trás desse ponto de vista, mas nitidamente, quando saí do André, era para ter procurado um ateliê meu, só que eu não gosto de ser independente, não gosto de negócio, tinha que procurar um sítio. E, no fundo, eu acho que só comecei com o meu ateliê com 33 anos, porque aos 33 anos tive que resolver se tinha filhos ou não. Fui obrigada por mim própria, tinha que escolher. E achei que nunca na vida ia ficar grávida e andar 2 horas de transportes públicos para lá e para cá e ficar presa numa casa sem maneira de sair dali. Pronto, e portanto eu encontrei o ateliê e comprei o ateliê ao mesmo tempo da gravidez. Lá vem outro problema, acaba-se a gravidez e eu desrosa de ir para o ateliê, pimba, 4 meses em casa. Horrível, o primeiro dia do infantário do meu filho, o meu marido chorava e eu, quero ir para o ateliê. E ele, vamos tomar um pequeno almoço, também vamos tomar um pequeno almoço. Pronto, fui para o ateliê e vai, claro, miúdo em infantário, 15 dias, ó Tito, 15 dias, ó Tito. Pronto, e portanto, mas eu estava contentíssima com o ateliê, também contente de ter o Daniel, e eu acho que os filhos, por exemplo, puseram-me num caminho
não sei se já existia em mim, que foi o começo de fazer coisas por mim própria e não igual ao Daniel, que foram as histórias infantis, as coisas mais infantis e depois mais, pronto, até ter aqui a exposição em 2008, que para mim acho que foi o ponto alto para começar a descer. Eu acho que tem sempre uns pontos, não se pode dizer isto do ponto de vista de trabalho, porque o meu trabalho para os Açores e para Angola foi até 2014. Portanto, a minha fase maior acho que foi de 2000 até 2014, de grandes encomendas. A exposição aqui foi em 2008, mas eu já tinha feito houve um ano, que foi 2001, que fiz o mesmo género de exposição numa galeria em Castelo de Vide e na Galeria Municipal de Montemor, que foi muito engraçado voltar a Montemor, mas como pintora de azulejos e não como professora. Eu mesmo antes, mas não tinha nada em mim que me dissesse que ia pintar azulejos, não é? Eu sempre desde criança desenhei e gostava de desenhar e de pintar e lembro perfeitamente de andar na Alameda da Universidade. Isto agora está tudo arranjadíssimo, não é? Mas só havia a relva e o passeio à roda era terra. E, portanto, eu andava ali a catar bocados de cerâmica, bocados e depois fazia colagens em madeiras, em molduras, mas não sei se isso já tinha também alguma coisa... Eu não sei se eu poderia dizer, se eu posso dizer que já pensava que ia pintar azulejos. O que eu acho, de certeza, é que fiz um curso superior de História, disse à minha mãe para escolher, não é? Porque já tinha... O que eu teria gostado, quando acabei o equivalente ao 9º ano, era ter ido para o ISEF para fazer ginástica, porque eu fazia ginástica desportiva no Ginásio Clube, em classes de formação. Fazia flic-flac, estudo e adoraria ter sido professora de ginástica. Acho que se tivesse sido professora de ginástica não teria deixado de dar aulas, até porque se conseguia ficar em Lisboa. Portanto, mas eu, como eu digo sempre, sou muito preguiçosa. Eu acho que a única coisa que eu lutei mesmo foi pelos azulejos e pela pintura, porque do resto fui desistindo das dificuldades. Eu lembro que o meu professor de ginástica, que foi o Rui Horta, dizia: como é que é possível uma pessoa que tem a tua flexibilidade e não fazes nada? Pronto, mas o curso do ISEF na altura pedia várias cadeiras de ciências, cortei. Não desisti. Depois tentei as belas artes com o desenho de geometria descritiva, desisti. E depois fiz o alemão e só tinha cadeiras de letras, portanto, podíamos escolher alemão inglês, alemão português. Eu disse: epá, isso vai aparecer ali gramática e outra coisa que é outra vez raciocínio lógico e eu não vou querer. Portanto, vou para a história, que é o mais fácil, porque eu queria acabar o curso e entregar o canudo, tudo como tem que ser, porque toda a gente na minha família, inclusive as minhas avós, a minha mãe, toda a gente tem cursos, portanto aquilo era para ser entregue, não havia discussão. Pronto. Na realidade, eu acho que devo isso ao Dr. Rafael Calado e também ao Dr. João Castelo Branco. Porquê? Porque eu, quando deixei de dar aulas, claro que o João Castelo Branco nunca me mandaria para a fábrica nenhuma, aliás, porque eu já estava há tempos na fábrica, mas mais uma vez a minha mãe insistiu que eu tinha que ter um trabalho deste género. Com o curso, e mais uma vez vim aqui pedir trabalho ao museu, que eu sempre disse que uma coisa era ter o 9º ano e vir para aqui fazer limpeza ou para a porta ou qualquer coisa, outra coisa era uma pessoa com história entrar aqui com um curso que não queriam de certeza. E felizmente, mais uma vez, o Dr. João Castelo Branco disse-me que não, que na altura até havia já alguns problemas com certos restauros da Azularte e portanto ele até estava um bocadinho de pé atrás em relação a mim. Mas foi impecável, porque em vez de me mandar para uma fábrica, uma vez que eu até na altura não sei se até já teria o ateliê, porque ele disse-me logo também para aqui, para trabalhar, não, mas se quiseres pôr coisas na loja, pronto, e portanto o relacionamento da loja deve ter sido desde 90. Há uma coisa óbvia que é o século XVIII, que é, eu percebo que o século XVIII não tem a ver connosco hoje,
não é? Portanto, é impossível impingir às pessoas, fora os anjinhos que se pintou durante muito tempo, que eu costumava dizer que era como as bicas, tanto se vendia no restaurante fino como no restaurante, como na tasca, tudo o resto, e isso já acabou também, pelo menos nos últimos tempos, os anjinhos, já há muita gente com outras religiões, com outra maneira, entrou muito a fachada. A fachada do século XX é que é mais geométrica e entrou. É muito difícil no século XXI e no final do século XX impingir às pessoas figurativo tão clássico. Portanto, realmente, o que o André me mostrou foi poder destruir o século XVIII e continuando a pintá-lo, não é? Sendo que é claro que o André já está a léguas de distância disto tudo, porque é realmente artista e eu não quero deixar o século XVIII, mas percebi que se podia misturar, sendo que aquilo que eu considero mais meu, que são as tais histórias, para dizer a verdade, não sei se cheguei aí por causa de ter tido filhos, sendo que neste momento eu só faço coleção de uma coisa, felizmente, porque já nem isso lá cabe em casa, que são livros infantis e ilustração, porque eu gosto muito mais, posso ir a todo o tipo de exposição, sendo que hoje em dia está mais visto que as exposições é outra vez filme e informática e imagens, parece que não mexem nas coisas, mas eu, de uma maneira geral, não consigo gostar muito de pintura, mas adoro ilustração. Nós temos muito bons ilustradores e compro tudo o que é livros infantis. Se for na Suíça, então é de não entrar nas lojas, porque tem coisas lindíssimas, os suecos têm coisas lindíssimas, as histórias são muito engraçadas, as nossas portuguesas são mais difíceis, porque os ilustradores fazem umas histórias que eu às vezes acho que é para adultos, mas nós somos pesados. Temos um espírito pesado, temos o espírito do século XVIII e o espírito de uma igreja católica, não é? Não é fácil descontrair. Mas talvez tenha sido por causa dos meus filhos que eu comecei a contar histórias portanto, a passar as histórias para azulejos. E depois, se vocês virem, como toda a gente vê, que o azulejo é um quadrado, portanto é nitidamente uma banda desenhada. Aquilo que eu adoro do século XVIII para dizer a verdade, a propósito de influências, eu acho que a história também tem influência, porque não há quase nada que eu vá pintar que não faça pesquisa. Eu adoro o século XVIII. Primeiro, são pessoas, e para mim é óbvio que aquilo quase não tem a ver com religião, mas tem imensos costumes. Tem os costumes das pessoas, não do tempo de Jesus Cristo, como é óbvio, mas do século XVIII e de Portugal. As cenas do nascimento do menino, em que Maria ainda está na cama, há uma cena que, se não me engano, já não me lembro se é em Porto Alegre ou Elvas, em que há sempre um fogareiro onde estão a lavar e a aquecer as roupas, e há um que eu acho com certeza que é até no Museu de Elvas, em que aparece uma cara de um gato por trás do fogareiro, e aquela cara do gato, para mim, é uma pessoa, e eu estou convencida que é o pintor que se pintou a ele próprio, se fosse como dantes que apareciam sempre nas pinturas, porque os pintores são sempre muito chauvinistas, muito egocentristas. Portanto, a minha influência é um bocadinho essa. Já fiz, eu lembro perfeitamente quando fiz as histórias que vieram aqui para o museu. Por exemplo, estava a ver uns livros que uma prima minha sueca me emprestou, que é a história do Max, que são muito engraçadas. E, portanto, uso muito. Há uma Cristina Valadas que é muito boa, que eu gosto muito. Isto para fugir ao dizer que são os monumentos e o século XVIII, não é? Portanto, para mim é um bocadinho a influência, é primeiro o século XVIII, depois o André e depois as ilustrações. Sei que também fiz uma vez uma exposição na Galeria Gunn, em que utilizei pinturas da Gulbenkian ou Rubens ou coisa assim, mas pintado diretamente sobre a chacota com vidrados por cima. Mas eu não fujo a uma imagem que me é dada, porque é importante dizer, tem que se mostrar alguma modéstia, que é: eu não desenho. Portanto, as histórias infantis eu desenho.
Mas as coisas mais complicadas eu tenho que buscar imagens, portanto uso imagens da pintura. Gosto muito daquela fase, aquilo não é romantismo, Claude Debussy, aquelas meninas todas nos bosques com os sátiros e não é, estou a ver as pinturas. Roquei, sim. Capaz. Aquelas meninas nos balancinhos, nos balões e aquilo pode-se distorcer e pôr noutra maneira da cerâmica. Outra coisa que eu adoro fazer, que é aplicar nos azulejos coisas que vêm de outras técnicas. Por exemplo, quando eu digo agora que tenho feito, felizmente neste confinamento tive um painel grande para fazer com uma Nossa Senhora da Atoguia da Baleia. E a Igreja da Atoguia da Baleia tem, por dentro, é bastante rígida por fora, porque eu acho que o arquiteto é o João Antunes, mas por dentro tem, aquilo em azulejo chama-se enxacotado, mas não também não é embrechado, são pedras, pedras de várias cores a fazer tudo o que eu acho engraçadíssimo em todas as artes decorativas é que está lá a folha de acanto, está lá a romã, está lá tudo, só que é incrível como eles com a pedra conseguem fazer uma coisa que parece pintura e para a qual eu tenho toda a liberdade com o pincel, não é? E com as manchas. Portanto, eu tive que fazer a Nossa Senhora, que é uma estátua, tive que passar para azulejo. Portanto, escolher os tons também dos fatos, sendo que o menino é um menino louro com uma cara de alemão de chorar, portanto, eu nacionalizei o menino, está fora de questão, o menino é nosso, é português, a Nossa Senhora tentei fazer igual, tive que fazer o nariz também mais fininho, porque é estátua, e porque os nossos azulejos, se vocês virem, têm uma expressão muito portuguesa. Pronto, eles têm lábios, ele tem nariz pequeno, tem uns olhos redondos, pronto. E, portanto, é passar isso, é giro, passar uma estátua para azulejo, e foi giro porque escolhi para fazer, escolhemos, porque o cliente também tem que ter opinião. Aliás, eu cada vez gosto mais da opinião dos clientes, deixei de ser artista. A moldura foi feita a partir desses embrechados, pronto, tem os mesmos tons e tudo supostamente. Não é? Porque tem que se passar para azulejo, ficou um bocadinho mais vivo, estava mais giro antes de cozido, mas pronto, aqui, eles usaram muito a pedra vermelha, acho muito engraçado, e muito preto, que nós tivemos que desistir, porque aí, coitadinha da Nossa Senhora, desaparecia a Nossa Senhora e só ficava a moldura. E a seguir agora também tive que fazer este é que ficou espetacular, só 4 azulejos, mas é um São Cristóvão. E quando o senhor me pediu um São Cristóvão, que envia-me sempre uma imagem, e era uma imagem do Dürer, e era uma gravura, portanto toda, eu digo a manganês, que é o nosso, no azulejo. E por acaso eu estava na Suíça, e pensei assim, em azulejo, um São Cristóvão todo em manganês. Fui ao Museu de Basel, para o qual, como é exposição permanente, não era preciso marcar através da internet. Marcámos porque também fomos ver a outra exposição, porque eles lá enchem os museus, a coleção permanente está mais ou menos como os nossos, tem umas poucas pessoas, as outras estão cheias de tal maneira que uma não conseguia ir ver porque estava tudo reservado. E então, mas fui lá e perguntei logo, vi logo que havia um postal do Conrad Witz, horrível, uma pintura muito pesada, horrível, e depois perguntámos aos senhores que estavam no museu e perguntámos, eles levaram-nos um espetacular, que por sinal é uma pessoa que é um pintor de quem não sabem o nome, é o mestre de Meßkirch, porque Meßkirch é o nome de uma igreja em que ele fez imensa coisa para lá, mas ele trabalhou com o Dürer, que é engraçado, e utilizou gravuras do Dürer. Portanto, eu consegui pintar o Dürer manganês, mas pôr-lhe as cores daquela roupa completamente forte de cores, de verde e vermelho e bege, e fazer um fundo. Tive muita dificuldade de pensar se punha o nosso azul cobalto, mas o nosso azul cobalto é muito vivo e portanto, pus um azul mais cinza.
E foi muito interessante conjugar uma gravura, uma pintura e pôr em azulejos, com as nossas técnicas, as nossas cores, mas chegar, eu isto adoro. E claro que adorei saber a vida toda do São Cristóvão, porque para mim, o meu irmão dizia que eu tirei um curso de História para bisbilhoteiros, e eu acho que as histórias da religião, eu gosto imenso. Embora acho que os santos da religião católica, para mim, são pessoas também, ou foram. Quer dizer, muitos devem ser inventados também, claro, tem que haver uma parte de invenção. Mas as histórias são muito engraçadas. Eu não sabia que o São Cristóvão, por exemplo, tinha 2 metros. E como tinha 2 metros e era enorme, um monge com quem ele ou vivia ou teve que ser, não sei se foi uma espécie de, não se diz castigo, para se tornar bom, vá. Ele obrigou a atravessar o rio. Achei muito engraçado, porque eu sabia perfeitamente que ele levava o menino, que era não se diz o Deus, o santo dos viajantes, tudo isso eu sabia, mas pronto, há sempre pormenores, inclusive na pintura deste mestre de Kircher, o São Cristóvão, ao fim, eu conheço sempre com um bordão, não é? Mas ao fim, ele tem uma árvore, eu até nem gostei, e pensei, mas que é isto? Porque ele está agarrado a uma árvore, como se a árvore estivesse na margem, e a árvore tem raízes e ramos e tudo. Mas isto também faz parte da história, porque o bordão que ele utilizava para atravessar as pessoas se transformou em árvore. Pronto, eu acho que estas histórias, para mim, é uma continuação das histórias infantis ou da banda desenhada. Está tudo dentro da mesma área do que eu gosto. É chichi. O meu irmão dizia logo, as bisbilhoteiras. São sempre histórias de pessoas, que eu acho que é isso que interessa. Agora, também gosto mais que as pessoas me deem opinião. Gosto muito porque eu quero que as pessoas fiquem contentes. Eu quero trabalhar para quem está a pedir a obra. Às vezes pode parecer uma coisa super foleira, mas é muito importante ouvir os outros. Em relação aos jovens, claro que em relação a pessoas que começassem agora a pintar, eu sei perfeitamente o que é que eu diria, mas sinto-me com alguma idade, porque vou dizer coisas que as pessoas não querem. Eu acho que para aprender tem que se trabalhar muito tempo. Não se pode achar que se trabalha 15 dias, que se faz um workshop e que se passa a pintar. Agora, também é verdade que eu estou a dizer isto, porque estamos a falar de pergunta tradicional, não é? De pintura tradicional, porque também podem, logo à partida, de ser mais criativos e portanto, fugir do tradicional, que já talvez não interesse muito. E sempre o mesmo. Para mim, talvez o mais importante para mim, neste tempo todo, também foi o facto de, seja para pintar azulejos, seja o que for na área da arte, eu acho que tem que se visitar o mais possível de exposições em museus. Porque eu, por exemplo, quando eu tinha 12, mas fiz logo 13 anos quando foi do 25 de Abril, não é? Que eu faço em maio, portanto logo a seguir tinha 13. E dos 15 em diante, eu passei o tempo todo a percorrer Lisboa, a ver as galerias todas que abriam. A 111 tenho a impressão que já existia, mas a Módulo, a São Mamed, e passava horas a andar a pé em Lisboa. O meu passeio era percorrer as galerias, ou ir aos museus, e depois fiz todos estes interreiros na Europa, sempre a ir aos museus. Eu acho que essa parte é muito importante. Talvez também poder-se dizer, não se achar que se é logo bom. Adoraria poder dizer às pessoas uma coisa com a qual não concordo na mesma, que é: não pensem só em ganhar dinheiro, mas isto é bom para quem está bem instalado na vida. Acho que a maior parte das pessoas precisa realmente de ganhar dinheiro. Agora, que conselhos é que eu teria ouvido? Não sei. Não sei.
mais do que... Não sei, às vezes tenho pena só de não ter aprendido mais sobre cerâmica. Já não tenho paciência. Talvez aí fosse um conselho a aprender mais sobre produzir os próprios azulejos ou coisas assim, mas não sei quem é que me poderia ter dado um conselho para ser diferente, para dizer a verdade.